Será que mulheres falam mais do que os homens? Nessa pesquisa, publicada em 2007 na Science, os pesquisadores concluíram que não, que na verdade não havia evidências para se chegar a essa conclusão. Eles não rejeitaram a hipótese nula. Então, se você quiser pausar esse vídeo, você pode. Conte os resultados para os seus colegas. Se você quiser continuar, eu vou falar sobre os passos, normalmente, que a gente toma para fazer uma inferência estatística. Nessa pesquisa, nós vimos que os pesquisadores fizeram um teste T chamado teste T unicaudal, e colocaram aqui nesse artigo também o tamanho do efeito. Nem sempre nós iremos fazer dessa forma, mas quase sempre nós vamos seguir uma espécie de step by step, passo a passo, para que a gente consiga fazer um teste inferencial e concluir alguma coisa a partir de uma amostra sobre a população. A primeira etapa eu costumo chamar de Ho-Ha, é construir uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Quase sempre a hipótese alternativa ela compreende o conjunto de crenças do cientista. Por exemplo, eu acredito que as mulheres falem mais do que os homens. Essa é a minha hipótese alternativa. Já a hipótese nula vai falar justamente o contrário. A hipótese nula é a hipótese chata, que vai falar, não tem diferença na comunicação em função do sexo do participante. Eu acredito que um determinado tratamento funcione mais do que outro para a depressão. A hipótese nula vai falar, não. Os dois tratamentos funcionam da mesma forma. Ou seja, a hipótese alternativa é quase sempre a hipótese que o pesquisador quer, de alguma forma, conseguir concluir favoravelmente a ela. Enquanto a hipótese nula, não. A hipótese nula vai falar que não existe diferença entre tratamentos, não existe diferença entre grupos. Na verdade, tudo é aleatório. Evidentemente, não é bem assim. Mas se você entender que a hipótese nula, ela fala que não existe uma diferença, e que a hipótese alternativa quase sempre é o conjunto de crenças do cientista, ou seja, o que ele quer mostrar, você está em bons caminhos. A segunda etapa, tendo em vista que a primeira eleição do Ho-Ha, a segunda etapa é você eleger uma quantidade de erro. Em relação à estatística, nós temos um erro que nós estipulamos antes mesmo de nós iniciarmos uma pesquisa, que é chamado de erro do tipo 1 e apresentado por uma letra grega, o alfa. Esse erro do tipo 1 é justamente o erro de falso positivo. O que é o falso positivo, Luiz? O falso positivo ele ocorre quando você rejeita uma determinada hipótese quando ela não deveria ser rejeitada. No caso, quando você rejeita a hipótese nula quando ela não deveria ter sido rejeitada. Em termos práticos, você fala que tem efeito onde não tem efeito. Você fala que tem sinal onde só tem ruído. Ou você conclui que um homem está grávido quando na verdade ele não pode estar grávido. Você elege essa quantidade de erro em estatística frequentista e quase sempre esse erro, o erro do tipo 1, é estipulado em 5%. Aí você pode falar, mas Luiz, mas por que 5% e não 1%? Posso? Pode. Por que 5% e não 10%? Posso? Pode também. Então o que tem de especial em 5%? É uma convenção em estatística. Agora, uma coisa importante, se você eleger o seu erro do tipo 1 em mais do que 5%, você vai ter uma grande dificuldade em publicar artigos científicos, porque você está correndo um risco muito grande de você rejeitar a hipótese nula quando ela não deveria ter sido rejeitada. Por exemplo, você concluir que as mulheres falam mais do que os homens, quando na verdade você não deveria assumir essa conclusão. Então a segunda etapa é você justamente eleger um erro. Lembre-se que em estatística nós temos o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, mas em pesquisa, no geral, nós temos muitos outros erros, e normalmente esses erros são ameaças, a gente vê como ameaça a validade interna e externa de uma pesquisa. A terceira etapa é justamente a eleição de um teste estatístico, e olha, tem diversas recomendações. Eu acho que eu, mais do que qualquer outra pessoa, é uma hipótese que eu tenho, eu já vi todos os flowcharts em relação a como eleger um teste de hipótese, como eleger um teste estatístico. Tem muitas recomendações. Tem uma recomendação em relação à distribuição. Segue uma distribuição normal? Sim ou não? Se sim, você vai para esse conjunto de testes. Se não, você vai para esse conjunto de testes aqui. Foi uma medida em um único momento? Foi estacionária? Se sim, você vai para esse conjunto de testes. Se não, você vai para aquele conjunto de testes. Tudo bem. Essas recomendações elas estão todas corretas. Normalmente eu penso em relação ao problema de pesquisa que o camarada tem, que aquela equipe de pesquisadores tem. Vou dar um exemplo para você da forma como eu penso. Quando eu quero medir a diferença, eu sempre penso em teste T. Exemplo, eu quero medir a diferença na comunicação em função do sexo. Quando eu penso nessa palavrinha diferença, eu penso no teste T. Eu quero medir a diferença de altura em função do sexo do participante. Eu quase sempre penso em teste T. Na verdade, essa foi a ideia pela qual formulou-se o teste T. A segunda palavrinha eu penso em efeito.
qual é o efeito de um determinado tratamento em um determinado outcome, uma determinada variável dependente. Qual o efeito disso naquilo? Sempre que eu penso em efeito, eu penso em ANOVA. E tem uma lógica também. A ANOVA, ela surgiu de desenhos experimentais, em que você controla a pesquisa de uma maneira, pelo menos, mais elegante. Quando eu penso em relação à predição / explicação, eu penso em regressão. Então, o quanto ser homem explica sei lá o que. O quanto fazer determinado tratamento explica ou prediz a redução de uma coisa ou de outra coisa. Então, sempre quando eu penso em tenho que eleger um teste estatístico para responder a minha pergunta, eu penso em relação a algumas palavras. Quando a palavra é diferença, eu penso em teste T. Quando a palavra é efeito, eu penso em ANOVA. Quando a palavra é explicar ou prever, eu penso em regressão. Claro que tem diversas outras recomendações e elas estão corretas também. Uma próxima etapa é justamente uma regra de decisão. Tem o conceito, o termo, não é, regra de decisão, é muito atrelado a um momento histórico em que a gente fazia testes na mão, ou calculava com uma calculadora, eu sou dessa época, e depois você olhava uma tabela e você comparava o valor obtido na sua calculadora com o valor tabelado no livro e você tinha uma determinada decisão a partir daquela discrepância entre dois valores. Isso é da idade da pedra. Na verdade, até dá para ensinar dessa maneira, só que isso... Bom, não tem muito sentido hoje em dia, é importante que você entenda, mas tem pouco sentido você ficar olhando o valor calculado e valor crítico e você fazer essas comparações. Em estatística frequentista, quase sempre a tomada de decisão é atrelada ao valor de P. O que é o valor de P, Luiz? Nossa, esse vídeo não dá para explicar isso nesse momento, mas de uma maneira bastante prática, quando o valor de P ele é menor do que o seu alfa, do que o erro estipulado, o erro do tipo 1, você rejeita a hipótese nula. Exemplo, se eu estipulo que eu aceito correr 5% de erro, se o meu valor de P for menor do que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula. Importante, se eu rejeito a hipótese nula, eu aceito a hipótese alternativa? Não. Se você rejeita a hipótese nula, você rejeita a hipótese nula. E acabou. Você não sabe se de fato a rejeição da hipótese nula é porque ela é falsa, você não sabe se é porque a hipótese alternativa ela é verdadeira. Na verdade, você não sabe. E aí? Get used. É assim mesmo que funciona a estatística. Você não sabe das coisas. Se eu não rejeito a hipótese nula, então a hipótese nula ela é verdadeira, não é? Não. Você não sabe. E nesse momento, quando eu dou esse tipo de aula, eu falo, a gente não sabe, não é? É assim mesmo. E por que estatística? Porque é uma das formas que a gente tem, mesmo não sabendo algumas coisas, a tomar decisões mais sábias, a conseguir controlar a incerteza, medir a incerteza com uma determinada quantidade de erro. É assim que funciona a estatística. Eu costumo, inclusive, brincar que a estatística ela tem, se o aluno conseguir aprender 3 etapas ou 3 ways of thinking, formas de pensar, isso ajuda bastante. A primeira é você justamente saber, assumir que você não sabe muita coisa, né? Você não tem certeza de nada. Isso a gente aprende quando a gente entende o conceito de hipótese nula e hipótese alternativa. O segundo conceito é justamente, mesmo que eu não saiba das coisas, pelo menos eu não tenho certeza absoluta das coisas, eu consigo prever razoavelmente bem alguns fenômenos. E o aluno aprende isso quando estuda modelos de regressão. E a terceira etapa é justamente, se eu tenho determinado fenômeno e isso é conhecido, eu vou atualizar meu sistema de crenças. Então, se eu sei de alguma coisa, isso melhora ou isso faz com que eu me comporte de uma maneira diferente. Isso o aluno aprende em estatística ou probabilidade bayesiana. Então são 3 áreas que elas são muito atreladas e isso faz justamente o nosso desfecho do vídeo de hoje. A parte mais importante de qualquer inferência estatística, onde você vai sair de um conjunto amostral para uma população, ou seja, você vai pegar aquilo que você aprendeu e você vai generalizar para uma população, não é estatística. Estatística é atividade de meio. Estatística está no meio do caminho. É você conseguir pensar o seu problema de pesquisa e assumir aquelas conclusões que você efetivamente chegou. Então, estatística ela trata-se muito mais do que números frios, não é? Valor de P, rejeita a hipótese nula, não é assim. A estatística ela trata-se muito mais de uma atividade cognitiva do que uma atividade mecânica.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Descobrimos nesse vídeo que por essa pesquisa as mulheres elas não falam mais do que os homens. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.